Olá, boa noite. Marco Polo inicia testes do Ative Integral em Curitiba e Porto Alegre. Fogo destrói ônibus da autolotação Ingá, no Rio de Janeiro. Em instantes, os detalhes dessa e outras ocorrências do mundo rodoviário. Ambiental Transportes deve receber cerca de 40 novos ônibus elétricos a bateria em São Paulo. Viação Mota é autorizada pela NTT a suprimir sessões e paralisar mercados. E ainda, Viação Santa Cruz anuncia a compra de 52 novos ônibus Euro 6 da Scania. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente! Conforme anunciado no começo da semana aqui no canal, a Marco Polo começou os testes de seu ônibus elétrico pelo Brasil. As primeiras cidades que serão contempladas pelo Ative Integral vão ser Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com carroceria e chassi desenvolvidos pela marca. Os modelos fazem parte de um lote de 130 veículos, que vão circular em demonstração pelo país ao longo do ano. Em Curitiba, por meio de uma ação promovida pela Prefeitura da cidade e pela Urbis, o veículo será testado por cerca de 30 dias na linha Interbairros 2, que transporta cerca de 65 mil pessoas diariamente, contando com 42,5 quilômetros de trajeto. As avaliações vão servir de base para o edital de compra dos primeiros ônibus elétricos da capital paranaense, previstos para 2024. Já na capital gaúcha, Porto Alegre, o Ative Integral será usado para transportar passageiros durante o 4º Fórum Gaúcho de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e também da 7ª Reunião Geral do Grupo de Brete Marketing Quali Ônibus, no Instituto Caldeira e no Hotel Master. O transporte foi realizado ontem e hoje. O diretor de operações comerciais da Marco Polo, Ricardo Portolan, informou em nota que o Ative Integral é um modelo que conta com a aplicação da tecnologia nacional e o conhecimento da engenharia brasileira, sem deixar de lado a expertise mercadológica de 7 décadas da Marco Polo no mercado, reproduzindo segurança e confiabilidade. Segundo informações da fabricante, o Ative Integral tem a seguinte ficha técnica: chassi integral low entry, ou seja, piso baixo, com capacidade total de 20,6 mil quilos. Capacidade para até 80 passageiros. Autonomia de até 250 km e tempo de recarga de 4 horas. Modelo de plug de carregamento utilizado no chassi plug CCS2. Motor de tração central com potência de 395 kW e torque de 2.800 Nm. O eixo dianteiro tem capacidade de 7,6 mil quilos. Já o eixo traseiro tem capacidade para 13 mil quilos. O comprimento chega até 13 metros e a largura do veículo é de 2,55 metros. O modelo tem ainda freios a disco com ABS e EBS, direção elétrico-hidráulica e suspensão pneumática. Muito bacana, né? A gente vê a Marco Polo crescendo cada vez mais nesse ramo de ônibus elétricos, principalmente com tecnologia nacional, no meio desse mar de ônibus chineses que temos visto aqui no Brasil. Muito bom! A Ambiental Transportes, operadora de trólebus em São Paulo, comprou cerca de 40 ônibus movidos a bateria com sistema elétrico da Eletra, de São Bernardo do Campo, segundo uma publicação do site Urban Transport Magazine. A publicação cita também
que os veículos devem substituir diversos ônibus a diesel que operam junto aos trólebus. A frota atual de ônibus elétricos deve ser substituída de 2024 a 2028. O texto cita que especialistas estão fornecendo estudos e informações básicas para convencer a SP Trans e a operadora de ônibus a comprar trólebus InMotion, em vez de ônibus a bateria. A tecnologia permite baterias carregadas durante a conexão com a rede aérea, oferecendo autonomia ao trólebus. A fabricante que está produzindo os 40 veículos a bateria deve fornecer o primeiro protótipo de trólebus InMotion em junho de 2023, para ser usado no novo BRT-ABC. Trata-se de um trólebus articulado de 21 metros. Esse modelo em questão é o e-trol da Eletra, que já informamos aqui no canal. Estão previstos a compra de cerca de 80 trólebus InMotion para a abertura de um novo corredor, que deve ligar São Bernardo do Campo ao Terminal Sul do Sacomã, em São Paulo. Haverá fiação em apenas parte do trajeto. O texto cita também que estão previstos novos trólebus, em troca dos antigos, para a operação do atual corredor gerido pela Next Mobilidade. O que é direito legítimo para beneficiar quem mais precisa e está sendo usado de forma deturpada. É o que aponta a Polícia Federal do Paraná, ao se referir sobre a gratuidade em ônibus interestaduais. Segundo o órgão, em uma operação realizada em Foz do Iguaçu na última terça-feira, contra o contrabando de produtos irregulares vindos do Paraguai, os agentes apreenderam diversas mercadorias, com idosos e pessoas com deficiência, que contam com a gratuidade. Em comunicado à imprensa, a PF diz que os agentes, durante a vistoria nos ônibus, encontram diversos volumes com produtos estrangeiros em situação irregular, despachados por passageiros que exerciam o direito da gratuidade nas passagens interestaduais. Os indivíduos eram portadores de necessidades especiais e idosos, os quais pretendiam obter lucros pessoais em desacordo com as normas vigentes e em dissonância com a finalidade do benefício de viajar gratuitamente entre os estados do país que lhes foi concedido. O material apreendido é sempre levado para a Receita Federal de Foz. Veja também, ainda nesta edição, Viação Santa Cruz anuncia a compra de novos ônibus. E a seguir, as notícias que estão em manchete no noticiário rodoviário. Imagens de Foz do Iguaçu, no Paraná, região da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa câmera mostra as imagens no sentido Paraguai. Ponte Internacional da Amizade na sua tela. Por lá agora 19 graus. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um micro-ônibus em situação irregular na BR-354 em Piripiri, no Piauí. Segundo informações da PRF, o veículo circulava com sinais de identificadores adulterados. Na ocasião, a equipe realizava uma ronda extensiva quando abordou um ônibus de transporte de passageiros. Durante os procedimentos, foram solicitados ao condutor a apresentação dos documentos para verificação. Após uma rápida análise, os agentes verificaram que as informações do documento veicular não condiziam com as dos sinais de identificadores do veículo. Além disso, o licenciamento também estava atrasado. Diante do exposto, o motorista e o ônibus foram levados para a delegacia. Uma idosa de 64 anos morreu atropelada por um ônibus urbano do consórcio Via JF, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O coletivo operava a linha 471 Valadares. A Polícia Militar informou que a passageira seguia dentro do coletivo e perdeu o equilíbrio após uma freada brusca.
ela foi projetada para frente e caiu da escada do ônibus. Em seguida, a porta acabou se fechando em sua cabeça e ela faleceu na hora. Agentes do SAMU foram chamados para a ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora disse que o ônibus foi fechado por outro veículo, sendo inevitável a freada brusca. A Prefeitura lamenta profundamente a perda e se solidariza com os familiares da vítima. Já o consórcio JF disse em nota que sente pelo acidente e informa que está apurando as causas. Ainda em Minas Gerais, um ônibus com estudantes colidiu contra um caminhão na MG 290 em Inconfidentes. O coletivo bateu em cheio na traseira do caminhão. Segundo informações, o ônibus apresentou um problema na embreagem. O motorista teve ferimentos na cabeça e foi levado ao pronto atendimento de Ouro Fino. Nenhum dos 23 estudantes a bordo ficaram feridos e foram levados à escola em outro veículo. Um ônibus escolar pegou fogo na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, São Paulo. O coletivo realizava o transporte de estudantes de Araçatuba. A Prefeitura Municipal informou que todos conseguiram desembarcar antes do fogo se espalhar. Uma pane elétrica pode ter gerado as chamas, que foram controladas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. No Rio de Janeiro, um ônibus da autolotação Ingá pegou fogo na garagem da empresa em Niterói. De acordo com os bombeiros, o incêndio teria começado no ar-condicionado. O fogo destruiu o veículo por completo. Não há informações de feridos. Na capital, um ônibus da Real Auto Ônibus pegou fogo no viaduto do gasômetro no sentido Avenida Brasil. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas. Não há vítimas no local. A intensa fumaça e o fogo paralisaram o trânsito na região. Em São Paulo, usuários de drogas apedrejaram um ônibus urbano na Avenida São João, no centro da capital. De acordo com uma das passageiras, a situação já é corriqueira no local. A SP Trans busca mais detalhes para entender e investigar o ocorrido. Um ciclista de 22 anos foi atropelado por um ônibus intermunicipal em Hortolândia, no estado de São Paulo. Segundo o motorista do coletivo, o veículo estava parado no semáforo. Quando avançou o sinal verde, fez uma curva e escutou gritos de alerta dos passageiros. O mesmo parou o veículo, desceu e se deparou com um jovem na parte de baixo do coletivo. O ciclista foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital. As causas vão ser investigadas pela Polícia Civil. 2 ônibus urbanos colidiram de frente no Mato Grosso e deixaram 4 pessoas mortas na MT 473 em Confresa. Os veículos levavam trabalhadores de um frigorífico. Testemunhas disseram que um dos ônibus tentou fazer uma ultrapassagem proibida, quando bateu de frente com outro veículo que vinha no sentido oposto. O acidente vai ser investigado pela polícia. No sul, uma colisão entre um ônibus da empresa Lusitana e um carro deixou 2 pessoas feridas na BR-277 em Foz do Iguaçu, no Paraná. O coletivo seguia no sentido Trevo Cataratas e, segundo informações, o motorista do automóvel acabou cruzando a rodovia, sendo atingido pelo ônibus. O corpo de bombeiros foi chamado para o socorro dos ocupantes do carro, que ficaram presos nas ferragens. Uma equipe do SAMU também esteve no local, porém os feridos se recusaram a ir para o hospital. A PRF também atendeu o caso. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A Agência Nacional de Transportes Terrestres atendeu um pedido da Aviação Mota através da decisão SUPAS número 362 para modificar a prestação do serviço, com a supressão das seções da linha Brasília-Campo Grande via Três Lagoas. A superintendência da agência atendeu o pedido da companhia.
as seções e mercados de Catalão em Goiás para Prata em Minas Gerais e de Araguari em Minas para Birigui, Araçatuba e Três Lagoas foram suspensas. A decisão entra em vigor a partir do dia 4 de setembro. A Aviação Santa Cruz, no interior de São Paulo, anunciou a compra de 52 novos ônibus com tecnologia Euro 6. Com chassi da Scania do modelo K370 4x2, de 2 eixos e motor traseiro, a nova frota da empresa terá carroceria Marco Polo G8 do modelo Paradiso 1200. Desse total de 52 carros, 11 deles começam a ser entregues agora em julho. Em agosto, outros 11 veículos vão ser finalizados e o lote termina de ser entregue a partir de setembro. Fundada em Mogi-mirim no ano de 1958, a Santa Cruz atua no interior de São Paulo e cidades do sul de Minas. Agora, dá só uma olhada nessas imagens. São fotos e vídeos do que vem acontecendo no transporte metropolitano de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As denúncias vêm em relação à empresa de ônibus Viamão. Ônibus velhos e sucateados têm ido em direção todos os dias para a capital. Até fita crepe tem sido usada para segurar a campainha do veículo. Nem puxar a cordinha para descer você pode, senão o corrimão cai em cima de você. Fora isso, há também uma enorme sujeira nos bancos. Tá encardido. Além disso, a dupla função dos motoristas também traz riscos. Dirigir e cobrar ao mesmo tempo não é fácil e, recentemente, um acidente deixou 20 pessoas feridas. Isso aconteceu após o motorista passar o troco a uma passageira. Fora tudo isso, existe ainda também os sem noção, os doidos, que se penduram na traseira dos coletivos, colocando a vida de todos em risco. A gente espera que a situação melhore, já que é totalmente inadmissível que algo dessa forma continue a acontecer. Imagens de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para você. O JO volta em instantes. Agora por lá, 12 graus. E uma última informação pra gente encerrar. Um adolescente de 15 anos agrediu um motorista de ônibus com um soco no rosto em Patos de Minas, no interior mineiro. O condutor do ônibus informou à polícia que há meses o adolescente apresenta problemas de comportamento. Segundo o motorista, o aluno embarca no ônibus, chuta as portas e depreda as poltronas, e diz que já teria advertido o mesmo diversas vezes. Nesta semana, o motorista foi até o colégio onde o aluno estuda para conversar com a diretora. A polícia foi chamada e o adolescente, junto da mãe, foram levados para a delegacia. Em São Paulo, Jales, no interior do estado, rescindiu o contrato de transporte coletivo com a empresa jauense e contratou a Terra Auto Viação para operar com tarifa zero na cidade. Em Brasília, a empresa Expresso São José teve seu contrato renovado na capital federal por mais 10 anos e segue na operação do transporte coletivo da cidade. A empresa opera cerca de 206 linhas e atende cerca de 4 milhões de pessoas por mês. A extensão do contrato prevê a renovação da frota e, se necessário, a ampliação com mais coletivos novos. No Rio de Janeiro, foi reinaugurada após passar por reformas a estação de número 119 do BRT. A estação é a General Olímpio, que fica no bairro de Santa Cruz. Por fim, no Rio Grande do Sul, uma greve de ônibus tem atingido o transporte intermunicipal de Porto Alegre. Motoristas pedem reajuste salarial da categoria, que não aceita que o reajuste seja repassado para os usuários, como forma de aumento tarifário. A greve segue e os ônibus estão circulando somente nos horários de pico. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus.
Me despeço de vocês com nosso giro de câmeras pelo Brasil. E estamos presentes de norte a sul desse país. A gente volta amanhã aqui no canal com mais notícias do mundo rodoviário. Veja e reveja nossos vídeos sempre e quando quiser. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê. Boa noite.